Eduardo Cudê já começou a trabalhar no CT Parque Gigante, a dar o seu toque de cudetismo na equipe que enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo domingo. Aliás, o treinador já está regularizado no beach e poderá estar na beira do gramado no próximo compromisso colorado pelo Campeonato Brasileiro. O treino foi marcado por muita intensidade e gritaria ao melhor estilo Eduardo Cudê, que seria apresentado oficialmente nesta quinta-feira. Mas uma notícia triste: a morte da mãe do atacante Luiz Adriano adiou a apresentação do treinador colorado. A gente fala também a respeito de Gabriel, que teve o seu nome envolvido ou veiculado ao escândalo das apostas esportivas, mas uma investigação do Inter nos bastidores aponta que ele não teve nenhum envolvimento com o caso. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 20 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre o treino da tarde do CT Parque Gigante, que foi a primeira atividade comandada pelo técnico Eduardo Cudê. Primeiro eu digo que todos os jogadores estiveram à disposição, com exceção de Maurício e de Pedro Henrique, que fizeram um trabalho separado, inclusive, no gramado do CT Parque Gigante, e estão acelerando o seu processo de recuperação. Muito provavelmente, os dois jogadores podem estar à disposição, por exemplo, para o jogo contra o Cuiabá. No outro sábado, depois da partida contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, eles estão acelerando esse processo de recuperação, Maurício e também Pedro Henrique. Mas obviamente, todos os olhos da atividade voltados para a nova comissão técnica colorada. Eduardo Cudê, o auxiliar técnico Lúcio Gonçalves, os dois preparadores físicos argentinos, Octávio Maneira e o Guido Cretari, além da equipe fixa do Internacional, o Cauã de Almeida, auxiliar técnico permanente, o Flávio de Oliveira, preparador físico, também o João Goulart, auxiliar da preparação física. E assim, foi um treino diferente. Foi um treino que a gente pode dizer que foi um choque de cudetismo na equipe, no grupo de jogadores. A gente ouvia de muito longe o treino, e ouvia porque era gritaria o tempo todo. E aí assim, o perfil do Cudê, e eu acompanhei isso lá no início de 2020 e posso atestar, é de muita participação nos treinamentos desde o aquecimento, tá? Um perfil um pouco diferente do Mano Menezes. E aí os auxiliares e os preparadores físicos dele já gostam de gritar. Ele já gosta de gritar. O Flávio de Oliveira, que foi um dos únicos da preparação da comissão técnica antiga que fica, já era o que mais gritava. Cara, parecia um treino de maluco. Era uma gritaria no CT Parque Gigante. Olha esse vídeo aí que o pessoal gravou do treinamento, da intensidade da atividade e, obviamente, da motivação vinda da comissão técnica para que a atividade fosse cada vez mais intensa e não baixasse o ritmo em nenhum minuto. Bom, essa gritaria toda, ela teve também trabalhos técnicos, trabalhos táticos, trabalhos que vão, de alguma maneira, resultar naquilo que o Cudê quer colocar para o time do Internacional na próxima partida. Por exemplo, foi trabalhado muito a pressão alta, marcação em pressão alta dos jogadores de ataque, tá? Houve um treino específico para isso. E pela intensidade também, a gente sabe que já no próximo domingo o Cudê vai querer o time marcando lá em cima. A gente acompanhou só a primeira parte da atividade. Depois, a atividade ela foi fechada, porque obviamente o Cudê começou a desenhar o time que enfrenta o Red Bull Bragantino nesse domingo. Eu tenho um palpite de time, tá? Do Eduardo Cudê. A escalação seria a seguinte: Rocher ou John, goleiro não sei. Bustos, Vitão, Mercado e René. Desculpa, Bustos, o Vitão tá suspenso. Mercado, Nico Hernandes e René. Meio campo com Rômulo de primeiro volante, Arangues, Alan Patrick e Wanderson. Na frente, Ener Valencia e Luiz Adriano. Por enquanto, Luiz Adriano. Um provável time que o Cudê deve desenhar para o jogo contra o Red Bull Bragantino, por enquanto indo só na leitura mesmo daquilo que a gente conhece do trabalho do Cudê e daquilo que são as características dos jogadores do Internacional, tá? A atividade, ela foi fechada e a apresentação do Eduardo Cudê aconteceria logo depois, mas ela foi adiada. E foi adiada por um fato triste, que foi a morte e falecimento da mãe de Luiz Adriano, atacante do Internacional, a dona Maria Lourdes. Ela faleceu durante o treinamento do Internacional.
O Luiz Adriano foi avisado durante a atividade e isso, obviamente, quebrou o clima no CT Parque Gigante. Porque não foi... enfim, imagina, né? A mãe de um companheiro, do Luiz Adriano, faleceu ali no meio da atividade, ficou bastante abalado. E isso quebrou o clima e os caras decidiram, cara, não vamos fazer a apresentação do Kudê agora, até para eles poderem cuidar do Luiz Adriano, o pessoal dar o apoio, aquela história. Não vamos fazer a apresentação do Kudê agora. E essa apresentação ela foi adiada para sexta-feira à tarde, tá? Fim da tarde, início da noite, que é quando o Kudê será apresentado oficialmente. Mudou de data, mas obviamente a gente entende, né? Por um motivo de força muito maior, acabou mudando a data da apresentação do técnico Eduardo Kudê, que saiu no bid. Saiu no bid, portanto, está apto a ficar na beira do gramado para enfrentar e comandar a equipe contra o Red Bull Bragantino. Esta também uma das novidades desta quinta-feira envolvendo o Internacional, tá? Na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre Taison e sobre a possibilidade de retorno do ex-capitão colorado ao Inter. Ele tá forçando a barra para voltar, essa que é a verdade. Mas a direção do Inter ainda tem alguns receios em relação a isso. O que pode acontecer é que o Eduardo Kudê pode acabar entrando na história pelo bom relacionamento que ele tem com o Taison e convencer a direção. Eu não descarto que isso aconteça, mas hoje a tendência é que o Taison não volte. Eu explico tudo isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, para saber do movimento do Taison e o porquê a direção tem esse receio de retornar o ex-capitão ao elenco atual do Internacional. É só clicar nesse vídeo aqui para assistir, tá? Por último, eu quero falar sobre Gabriel. O Gabriel teve o seu nome veiculado em uma reportagem da Veja, que está apurando diversos elementos e fragmentos da investigação que apura a manipulação de resultados para benefício em apostas esportivas, em apostas de manipuladores ilegais, obviamente. E o nome do Gabriel esteve citado em uma conversa de WhatsApp, tá? Em uma conversa de WhatsApp de um dos apostadores, um dos manipuladores, como alguém que teria recebido dinheiro. O Inter fez uma investigação sobre isso, tá? E aí apurou o seguinte, o nome do Gabriel ele é só citado e não tem muita origem dizendo, pagamos tanto, não pagamos tanto, oferecemos tanto, não oferecemos tanto, ou ele foi pago para manipular tal resultado em tal jogo. Não tinha isso na conversa. De qualquer maneira, o Inter fez uma investigação. Primeiro, olhou na época da data da mensagem, os jogos que o Gabriel fez. E foi apurado que o Gabriel não levou nenhum cartão amarelo, não teve nenhuma coisa fora do comum, tá? E além disso, obviamente, conversaram com o jogador. Por 2 vezes, chamaram o Gabriel para conversar. E o Gabriel disse que, cara, nem contatado eu fui. Eu nunca conversei com ninguém sobre isso. O que é uma situação diferente, por exemplo, do Maurício. O Maurício ele tinha uma prova para apresentar, que ele não entrou na manipulação de resultados. Porque o cara chamou ele e ele disse não. O Gabriel disse, ninguém nem me chamou, nunca ninguém nem me falou sobre isso, não tem nada a ver com a história. E o Inter está divulgando que fez essa investigação, que teve essa conversa com o volante do Internacional, para deixar a barra dele limpa, obviamente, e inclusive o relato que o Gabriel vai buscar medidas cabíveis pelo nome dele ter sido envolvido de alguma maneira que ele julga indevido, que enfim, é direito dele, mas o Inter está divulgando toda essa versão de que fez uma investigação com o Gabriel, de que apurou que não tem nenhum indício de que ele tenha participado de qualquer coisa envolvendo as apostas esportivas ilegais, tá? E a manipulação de resultados. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds envolvendo já o fim de semana. Por exemplo, teremos neste sábado jogos, nesta sexta-feira, jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. CRB e Ponte Preta. CRB tá pagando 2, empate 3.2, Ponte Preta 3.8. Tem também o jogo do Inter Miami. 2.1 a odd do Inter Miami contra o Cruz Azul do México, empate 3.6, Cruz Azul 3.33 pela Copa das Ligas. Você, torcedor colorado que gosta muito do Inter Miami, pode apostar por aqui. Beleza? Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!